Queridos irmãos, hoje é dia 25 de julho do ano da graça de 2023, sendo terça-feira, como habitualmente retomamos aqui as nossas reflexões pela manhã. E no passado domingo foi para a nossa igreja um dia muito especial, tivemos tempo de aniversário com 2 tempos de celebração, mas eu gostaria de trazer à nossa reflexão esta semana a questão que o Senhor nos colocou pela manhã à luz de Mateus capítulo 16, versículo 15, particularmente, em que o Senhor Jesus, no momento que nós bem conhecemos de conversa com os discípulos, de ensino, pergunta aos discípulos primeiro quem é que o povo em geral dizia que ele era, mas ele depois direciona a pergunta para eles, para os discípulos, para aqueles que caminhavam com ele, e perguntou-lhes: e vocês, quem dizem que eu sou? A pertinência desta pergunta começa exatamente por este facto, pelo facto de Jesus se ter preocupado também e de uma forma muito especial com aquilo que os seus discípulos, depois de todo o tempo que tinham passado com ele, diziam que ele era. Jesus está mesmo preocupado, apesar da nossa caminhada com ele, está mesmo preocupado com a nossa resposta. E como eu partilhava, amados, no domingo, e esta tem sido uma inquietação para mim, à luz destas perguntas, mas desta pergunta em particular de Jesus, é a forma como nós, muitas vezes, de uma forma natural, lidamos com as coisas espirituais, lidamos com as realidades espirituais e como temo que tantas vezes as tornemos demasiado normais e vulgares e por isso possamos perder o verdadeiro significado. A resposta a esta pergunta é definitivamente a resposta mais importante da nossa vida. E ela não pode ser só uma resposta dada num momento, ela tem que ser uma resposta dada todos os dias. Todos os dias, de facto, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus, é óbvio que estava preocupado com essa resposta também vinda da parte dos discípulos. Jesus preocupa-se connosco. Será que nós, no nosso viver diário normal, tantas vezes corrido, subcarregado, com tanta coisa a acontecer, com tanta informação, com tantas distrações, conseguimos não esquecer e, acima de tudo, interiorizar e viver que Jesus, Ele é o Cristo, o Filho de Deus, vive com tudo o que isso significa. E é óbvio que não podemos deixar de esquecer o que é que isso significa, que Ele é a expressão da promessa do Pai, Ele é a dádiva do Pai para que cada um de nós, para além do que podemos contemplar e conhecer a Deus, possamos também, através dele e da sua obra redentora na cruz, sermos resgatados para seus filhos. É compreender que Ele é também a presença real e verdadeira de Deus em nós. Ele disse que estaria connosco todos os dias. Ele prometeu que o fazia também através da sua ação e presença do Espírito em nós. E, portanto, quando respondemos a esta pergunta, estamos a assumir e a compreender que esta não é só uma pergunta importante e esta não é só uma resposta importante e certa. É muito mais do que isto. Isto é definir a nossa identidade, é assumir perante Deus quem de facto Ele é para nós. E a realidade é que Deus para nós tem que ter esta compreensão de que em Jesus, por Jesus e através de Jesus, todas estas coisas acontecem, toda esta transformação é real. É compreender que de facto Ele é um Deus absolutamente sublime, cheio de amor, de graça, bondade, que não só o é, mas se manifesta, toca e transforma a nossa vida de forma a nós podermos compreender e viver isso todos os dias.
tem sido para mim, pessoalmente, e como sabem, gosto este nosso tempo de partilha passa também por isso, pela partilha das nossas reflexões. Tem sido para mim um desafio. O que é que significa verdadeiramente para mim a resposta a esta pergunta? E é interessante, amados, no domingo trazia para a nossa reflexão pensar nisto à luz do Salmo 23, sendo ele um salmo tão conhecido e que à luz, e por causa desta resposta tem que ser compreendido e vivido, obviamente, de uma forma muito mais intensa. É interessante porque, de um momento para o outro, tudo isto, por razões diversas, ganha uma importância particular. E se de facto Jesus é para mim, para cada um de nós, o Cristo, o Filho de Deus vivo, então isso naturalmente tem que ter um impacto em todas as circunstâncias. Creio que vale a pena pensar nisto, meditar, mais do que isso, vale a pena mesmo investir na compreensão desta pergunta e não esquecer, Jesus está mesmo preocupado com a nossa resposta a esta pergunta. Ele preocupou-se com os seus discípulos e, obviamente, preocupa-se com esta resposta que nós precisamos dar a esta pergunta. Um dia muito abençoado. Continuamos a nos cuidar em oração uns pelos outros. Até logo, até amanhã, até quando o Senhor assim o permitir.